Segundo aí não sei se foi a apuração do meu timão, acho que foi da Rádio Tatiaia. O Corinthians sondou nos últimos dias a situação do Mauro Júnior. É um lateral esquerdo de 25 anos, tá? Que atualmente joga pelo PSV da Holanda. Ele começou a carreira como meio atacante e foi recuado nas últimas temporadas. Está no fim de contrato lá, o vínculo termina em julho de 25. Não tem negociação ainda, né? O Corinthians apenas sondou a situação aí do Mauro Júnior, tá? E chegou a defender a seleção brasileira de base, mas enfim, né, pouco atuou aqui no Brasil como profissional. Foi revelado pelo Desportivo Brasil, que é um time, na época lá, time mais feito de empresários, né, para revelar jogadores. Enfim, no Brasil não tem muita muitos jogos, né? O jogador ele foi companheiro do André Ramalho no PSV, tá? E em maio os dois levantaram juntos o troféu de campeão holandês da temporada 23-24. Ele tem 141 jogos lá no PSV, com 8 gols marcados e 15 assistências. Os números são bons para um lateral, tá? Conhecido por ser um jogador de poucos cartões, né? Assim, duas coisas, né? Gente, deixa o like aí, tá bom? Duas coisas em relação a isso. Primeiro, eu tenho uma desconfiança de laterais que eram meias e viraram laterais. Normalmente, esse tipo de lateral tem deficiências de marcação, tá? Repito, jogadores que eram meias, tirando os jogadores acima da média, os craques, normalmente esse tipo de jogador traz uma deficiência séria de marcação, de posicionamento, não conhece muito do posicionamento defensivo, tá? Repito, a não ser que seja um cara acima da média, um craque. Acho que o maior exemplo, até falei aqui esses dias, é o do Caio Paulista. Caio Paulista era atacante e se tornou lateral. O Caio Henrique era meia, se tornou lateral. Esses caras, eles têm dificuldades na marcação. Eu não sei se trazer o Mauro Júnior vai ser uma boa para disputar a posição aí com o Bidu, por exemplo, tá? O próprio Lucas Vasquez não manda muito bem, diz o Eduardo Pereira. O Ayrton Lucas era meia, Samir, ele não é tão bom defensivamente. Não são, velho. E olha que o Ayrton Lucas é muito bom jogador. Assim, eu não traria Mauro Júnior, com todo respeito. Ah, mas você está falando isso sem conhecer o jogador. Claro, ninguém conhece o Mauro Júnior. Só o André Ramalho conhece o Mauro Júnior, que jogou com ele, senão também. E olha lá se conhece. Tô brincando, né? Conhece, claro. Eu não traria, velho, porque assim, eu penso o seguinte: primeiro, precisamos ver o Palácios jogar. Acho que um ano no departamento médico, o Palácios não tinha histórico de lesões. Não tinha. Tá? O que me dá uma esperança dele jogar bola em 2025, o Dr. Palácios. Isso me dá esperanças, ok? O Bidu terminou o ano jogando muita bola, tá? Muita bola. O Hugo, cara, eu vou falar um negócio aqui para vocês, vocês vão ficar bravos. Se colocar na balança, o Hugo teve mais jogos bons do que ruins com a camisa do Corinthians. Quiser brigar comigo, está aberta agora, né, o momento de ira, de brigas, tá? Eu penso o seguinte: ou o Corinthians traz um lateral que chega com status para ser titular, ou, meu amigo, aposta no Denner, que é muito bom jogador. E aí você... Cara, o Corinthians, velho, o Corinthians revelou muito lateral esquerdo, Silvinho, Kleber,
As coisas não podem ser assim. Eu lembro quando o Silvinho deixou o Corinthians, já surgiu o Kleber. E o Corinthians tentou contratar o Edson Canhão, ele se borrou todo, não conseguiu jogar no Corinthians, veio do Sport. E aí quem assumiu a posição foi o Kleber. Se for para contratar Mauro Júnior, tipo, pô, só se for um craque, velho. E eu não sei, tá? Mas eu não, olha aí, hein? Das besteiras que tu fala nessa eu concordo. Olha que cara folgado esse Fábio Ferreira. O Hugo foi bem, ficaria com o Bidu e o Hugo, pelo menos no primeiro semestre, tá? Né? Bem respeitoso ele, né? Eu acho o seguinte, velho, eu não entraria, né, nessa de contratar o Mauro Júnior. Se fosse o Wendel, é um jogador de seleção brasileira, jogador do Porto, o São Paulo tá querendo, você desfalca o rival, você contrata um titular, que ainda teria que mostrar realmente se ia ganhar a posição do Bidu. Agora, Mauro Júnior, velho. Mauro Júnior. Desculpa, velho. Sabe? Não dá, velho. É a mistura de Mauro César com Júnior. Não tem como. Não dá. Eu não traria. E. Enfim. Mas, tá. A diretoria do Corinthians está de olho, não tem proposta. Se fosse o Wendel, beleza. Se fosse o Alex Telles, beleza. Sabe? Jogadores que, né, você olha assim e fala, pô, esses daí vão ser titulares. Agora, meu, para trazer o Mauro Júnior, a gente tem Bidu, Palácios e Hugo. Deixa os três lá e vamos ver o que dá.